Conexão CETEP. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de arte e dessa arte que conta a nossa história, a história de um Brasil, da independência do Brasil, do nosso patrimônio biográfico visual. Então eu vou trazer para vocês dois artistas. Um é o Pedro Américo de Figueiredo de Melo. Esse artista nasce em 1843 e falece em 1905. E a sua tela que traz falando da independência do Brasil é a tela Independência ou Morte, e ela está em consonância com dois grandes centros de ideias artísticas e científicas. É a Academia Imperial de Belas Artes e o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Pedro Américo é um artista que nasce numa família de músicos na cidade de Areia, lá na Paraíba. E ele é uma sumidade. Antes mesmo dos 10 anos de idade, ele já sai como desenhista auxiliar para uma expedição de um naturalista chamado Jean Brunet ao interior do Nordeste brasileiro. Aos 14 anos, ele se matricula na Academia Imperial de Belas Artes, na cidade do Rio de Janeiro, para aprofundar os seus estudos. E no período de 1859 a 1864, ele ganha uma bolsa para custear os estudos do próprio Dom Pedro II e vai estudar na Escola Nacional Superior de Belas Artes, nada mais nada menos do que em Paris. Tempos depois, Dom Pedro Américo, ele devolve, todo esse estudo e traz então uma tela maravilhosa chamada Independência ou Morte. Quando arguído sobre essa tela, o que é que ele pensa a respeito dela, ele diz o seguinte, que ele foi guiado por princípios da pintura histórica. Então, que essa pintura histórica, ela quer chegar à imagem para melhor retratar o fato. Ele quer dizer para a gente que ele está mostrando a coisa como realmente foi. Mas, na verdade, a gente compreende hoje que a intenção de Pedro Américo foi construir a história de um herói nacional. E, pela lógica da independência, pela lógica do quadro pintado, quando Dom Pedro impunha a sua espada, ele corta os laços com Portugal, deixando então o Brasil livre, e aí ele realça a imagem heróica de Dom Pedro. Dizem que Pedro Américo ele está se baseando em fatos anteriores ressaltados em outras duas telas. As telas são a Batalha de Friedland, de 1875, e outro quadro, Napoleão III na Batalha de Soferin, de 1863. Ambas são telas de um pintor francês chamado Jean-Louis Ernest Monsenier. Nessas telas, o Jean-Louis ele coloca Napoleão no seu ato de heroísmo, e é assim que Pedro Américo também concebe a figura de Dom Pedro II. Observem o quadro, então, Independência ou Morte. No quadro Independência ou Morte, a gente observa que na composição há dois grandes semicírculos. Um evolui do centro da tela para a direita, onde está o grupo de soldados, o outro para a esquerda. As duas figuras que chegam a cavalo, ao final do século de Dom Pedro, marcam o início do semicírculo, que, em movimento descendente, termina no eixo central, que tange o limite da tela. Dom Pedro é representado em segundo plano, mas está no centro da cena, ligeiramente deslocado para a esquerda, no momento em que levanta a espada, rompendo simbolicamente os laços com Portugal. O séquito de Dom Pedro e os soldados repetem os gestos e, comemorando, acenam com chapéu e lenços, e o restante da comitiva, uns soldados e um caipira, nos faz olhar para o herói, o próprio Dom Pedro. O caipira aparece na base inferior do quadro, um pouco à esquerda,
com seu carro de boi. Ele observa a cena através dos seus olhos. Nós, os brasileiros, participamos do momento como observadores. Bom, agora eu vou falar para vocês de um segundo pintor. É o François René. Ele é um pintor francês que nesse momento está residindo no Rio de Janeiro. Então, em 1844, ele também querendo presentear, né, a monarquia, pinta um outro quadro para falar desse momento da independência, do 7 de setembro. E ele pinta uma tela chamada A Proclamação da Independência. Observem que na proclamação da independência, Dom Pedro aparece no centro do quadro e ao redor dele tem civis e Dom Pedro tá levantando o chapéu, não existem armas aí, né? E o artista coloca esse feito glorioso como um ato divino, a ideia de legitimar o governo monárquico a partir de um ato divino. Então, observem, entre um ato heróico e um ato divino, nós temos, então, a independência do Brasil retratada por dois artistas. E para você, como é a independência do Brasil? O que de fato aconteceu? Existem bochichos que, na verdade, Dom Pedro, entre divino e herói, não estava nada num cavalo castanho escuro sem mescla, e sim no asno baio. E também nada de divino, ele era passando mal, teve um desarranjo intestinal. Então, que esse momento não foi nada glorioso como está pintado nas telas. E para você, como realmente aconteceu a independência do Brasil? Nós somos independentes? Esse é assunto para um outro vídeo. Até mais!